Olá, bom dia. Tudo bem? Aluno do segundo ano 6, nós vamos continuar um assunto muito importante que vocês já assistiram na plataforma, nas aulas em casa. É sobre romantismo. E eu já enviei para vocês aquele exercício e espero que vocês tenham respondido, porque agora nós vamos tirar as dúvidas e vamos corrigir. E você que está aí, pegue seu caderno, aproveite para corrigir, porque eu vou cobrar. E guarde no seu caderno, porque nós vamos voltar e vou cobrar esse exercício, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, ela pede que nós vejamos as características destacadas relacionadas ao romantismo e ao período Arcade, como nós podemos verificar aqui, né? Ao romantismo e ao período Arcade, aqui da primeira questão. E a primeira diz: a fuga da realidade para o mundo imaginário, criado a partir dos sonhos e emoções. Aqui nós podemos observar que nós temos uma característica do período romântico que fala sobre a fuga da imaginação, a fuga do mundo real, né, para um mundo imaginário. Então você pode colocar aqui no ladinho, aqui da primeira questão, você pode colocar aqui um Rzinho para mostrar que é romantismo. Ou pode escrever também. A letra B. Identifique a arte com a natureza, resultando uma poesia bucólica e até mesmo ingênua. Aqui, a arte com a natureza, essa relação e a poesia bucólica. A gente pode observar aqui que nós temos uma característica do período Arcade. Tu pode colocar aqui o azinho para mostrar que você está falando do período Arcade. E aqui nós temos a volta ao passado, sobretudo à época medieval. Olha só, qual é o período que faz esse retorno à época medieval. Você viu na aula que é o período romântico, que dá esse retorno. Então vamos colocar aqui o R para mostrar que é no período romântico. Letra D. Busca por um mundo perfeito e ideal, onde houvesse compensação para os sofrimentos terrenos. Agora vejam, para os sofrimentos terrenos. Busca do mundo perfeito e ideal, olha. Quem é que busca o mundo perfeito? Essa busca significa que eu não estou satisfeita com a realidade que eu vivo, aí eu dou uma fuga. Eu busco algo que venha ser ideal para eu viver. Então vamos ver isso tudo para o quê? Realizar, para dar fim no sofrimento aqui na Terra. Então nós temos aqui uma característica voltada para o romantismo. Então vamos continuar. Letra E. É reação contra o desequilíbrio emocional do estilo barroco. Olha só, a letra E. A letra E nós temos aqui como o estilo de época, uma característica do arcadismo. Então você coloca aqui a letra A. Predomínio da razão, aqui nós podemos observar que já claramente é do estilo arcade. Aqui que eu falei barroco, mas perdão, é Arcade. Aí nós temos: a natureza compartilha com os sentimentos do poeta, modifica-se de acordo com o seu estado emocional. Veja,
Aqui o autor, ele usa a natureza para fazer, para escrever, para produzir aquilo que ele sente. E esse sentimento ele vai se modificando de acordo com esse sentimento dele, com o que ele vai sentindo, com a emoção dele. Se ele sentir raiva, ele modifica. Então, essa é uma característica visível do romantismo. Então, coloca aqui ao lado o romantismo. A idealização da mulher, figura sempre inacessível. Aí aqui nós podemos ver a idealização da mulher só no romantismo isso acontecia, onde a mulher era a perfeição. E o homem, ele idealizava uma mulher perfeita. Então aqui é uma característica muito visível do romantismo. Então coloca aqui romantismo. Infância, morte e loucura como formas de fugir da realidade opressora, também romantismo, que eu já falei, que é uma fuga. Volta à simplicidade dos modelos greco-romanos. E nós temos aqui um período Árcade, uma característica do período Árcade. Muito bem. A segunda questão, nós podemos observar aqui quais as características românticas que se opõem, respectivamente, às seguintes características clássicas. Então, aqui o autor está pedindo para colocar as características românticas que vão se opor às características clássicas. Então, vejam, aqui, vamos observar aqui com clareza, vamos colocar aqui o período clássico e o período romântico. Período clássico e o período romântico. Então, qual é a característica que se opõe ao objetivismo? Aqui, o objetivismo é uma característica do período clássico. Então, objetivismo. Então, no romantismo, se aqui no clássico é objetivismo, aqui nós vamos ter o subjetivismo. Se aqui no período clássico nós tínhamos uma linguagem erudita, aqui no romântico nós vamos ter uma linguagem mais popular. Aí nós temos, se no clássico nós tínhamos o paganismo como característica, aqui no romântico nós vamos ter pessoas que vão voltar a acreditar na religiosidade, cristã. Aqui não acreditava, aqui acredita, passa a acreditar. O uso da razão aqui, e logo uso da razão, e se o uso da razão era no período clássico, no período romântico já vai acontecer o predomínio de quem? Da emoção. Vejam como é uma contrária à outra, uma se opondo à outra. E aqui nós temos a terceira questão, que diz assim: o fragmento que apresenta característica da estética romântica é aqueles cabelos castanhos encaracolados, aquele pescoço enrolado no pisca-pisca, embriagantes das contas vermelhas. Veja só, aqui nós podemos observar que não é uma característica romântica, porque, olhem, aqueles pescoços enrolados no pisca-pisca, embriagantes das contas vermelhas. Isso aqui
tem muito a ver com o período mais realista, naturalista. Letra B. Viu os olhos enormes, redondos, saltados e interrogativos, distúrbios talvez de tireoide. Olha só, olhos que perguntam. Aqui nós temos, como você pode observar, a presença de doença. Doença também não tem essa característica aqui não tem nada a ver com o período romântico. Letra C. Bonita, não. Eu sabia que não. Com seu protagonismo e seu cabelo, a esposa bonita não era, não. Apesar de falar de uma mulher aqui, mas não exalta ela em nada. Só dá características contrárias àquilo que a gente vê do romantismo. Então, também não é aqui a resposta. Letra D. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo. Aqui está falando da obra de José de Alencar, a Iracema. Então, Iracema, a morena virgem dos lábios de mel, trata-se de uma mulher muito bonita que era almejada por todos os homens da tribo. E aí existia assim uma confusão. Então, aqui nós temos uma característica do romantismo. Então, a resposta correta é o romantismo. Aqui na quarta questão, leia o fragmento a seguir e responda ao proposto. Além, muito além daquela serra, ainda azulada no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. A primeira é um trecho de Iracema, de José de Alencar, até coloquei aqui para vocês observarem. Aí, letra A, indique a classe gramatical que pertencem às palavras em destaque. Nós temos a primeira palavra em destaque aqui, a palavra serra. Serra a gente pode observar que é um substantivo, que é marcado pelo pronome demonstrativo. Então, vamos lá, substantivo, só pode colocar substantivo, tá? A segunda palavra é azula. Nós temos aqui a presença de quem? Quem que é azula? É o horizonte. Quem que é azula? A serra. Então, azula é um verbo. E horizonte. Horizonte nós temos também como substantivo. Iracema também é um substantivo, só que substantivo próprio. E virgem, a virgem. Olha o A aqui na frente marcando esse substantivo. Então, nós temos aqui também um substantivo. Isso aqui tudo visível, né? Esse assunto que vocês já viram. De preposição. Tá juntando os termos aqui. E negro. Os mais negros que a asa mais negros, que a asa da graúna. Nós temos aqui também um adjetivo. Longos também nós temos um adjetivo. Seu. O que nós temos aqui como seu? Um pronome. Então, aqui, como nós podemos observar, nós já fizemos indicando a classe gramatical que pertence às palavras em destaque. Então, já foi respondido. Quem não fez, procura responder direitinho. Letra B. Explique qual a finalidade das palavras seu e de. Vamos primeiro verificar a finalidade no contexto. Aqui nós temos lábios de mel. Então, observamos que esse de aqui
Ele está fazendo uma ligação entre duas palavras, ó. Lábios de quem? De mel. De quê? De mel. Então, lábio está sendo ligado a mel. Então, qual a função dessa letra aí? Qual a função dessa palavra? E a finalidade dela. Então, a finalidade dela é estabelecer ligação entre esses dois termos aqui. Ele está estabelecendo uma ligação entre esses dois termos. Por isso, aqui, ó, estabelecer ligação entre os dois termos. Então, a finalidade desse D aqui é estabelecer ligação entre as duas palavras. Aqui, ele pede para falar do seu. E aqui, a gente vamos observar do seu. O primeiro objetivo desse seu aqui é o quê? É determinar quem? Do seu talhe. Determinar a palavra talhe. Então, talhe é o quê? É um substantivo. Então, eu coloquei aqui. A finalidade da palavra seu é determinar o substantivo e indicar uma relação de posse. Tá aqui. Então, é essa resposta que nós temos para concluir aqui. Eu espero que tenha ajudado bastante para a compreensão desse assunto. Bom dia.